física tem uma definição interessante para o conceito de inércia. Inércia é a propriedade que todo o corpo tem de permanecer em movimento ou ficar parado, exceto se uma força age sobre ele. E o seu prospect tem a mesma tendência e obedece à mesma lei. A não ser que uma força haja sobre a empresa, a tendência é que ela permaneça no estado atual. E esse é o pior cenário de todos. Se você e seu prospect caminham para um não, ok, a vida segue. Se caminham para um sim, melhor ainda. Era isso que a gente queria quando viu o potencial na parceria. Mas a inércia do talvez não ajuda seu prospect a resolver o problema. O que nós vendedores precisamos entender é que para uma empresa vencer a inércia, é preciso sair minimamente da zona de conforto. Isso exige que a empresa abrace o desconhecido e tome riscos, ainda que calculados. Mas ao contrário da física, a gente não usa força para quebrar a inércia de uma empresa. Pelo contrário, a gente usa a sutileza na forma de perguntas. Suponha que você tenha encontrado um problema ou uma ineficiência na empresa que você está analisando, isso esteja machucando o negócio. Usar a força significa confrontar, e nem todo prospect está pronto para um embate. Usar a força significa questionar. Carlos, quer dizer que resolver esse problema e faturar mais não é uma prioridade para a tua empresa? Essa é uma pergunta retórica e a resposta é óbvia. Toda empresa quer faturar, prosperar, só que o seu prospect pode encarar essa pergunta como um insulto. Usar sutileza significa convidar a reflexão. Carlos, como é que vocês fizeram para estimar quanto esse problema está custando para vocês? E suponha que o Carlos responda: sim, a gente rodou um estudo aqui interno e os impactos podem chegar até 20% do faturamento. E a tua próxima pergunta pode ser: uau, 20% é relevante, Carlos. Qual você acredita que é a faísca que faltou para a empresa se mover então? Perceba que com duas perguntas diferentes você estimulou o raciocínio, convidou a reflexão e trouxe a pergunta para a zona do dinheiro. Nesse exemplo, o Carlos provavelmente notou que você enxergou potencial na parceria e está lutando pelo negócio. E não há mal nenhum nisso. O que você está fazendo é investigar como a empresa pensa, como pondera suas oportunidades e toma suas decisões. Ok, Cordovez, eu entendi o conceito e mesmo usando a sutileza eu não consegui fazer com que o meu prospect se mova. Como é que eu posso ser então mais incisivo sem insultar? Antes de tudo, para usar a força, você precisa ter adquirido muita transparência na relação prospect-vendedor. E o exemplo mais básico disso é a sua relação com seus amigos. A liberdade que você dá a um amigo para questionar um comportamento e quebrar um padrão seu é muito maior do que um completo estranho. A frase é a mesma, mas a liberdade que você deu a essas pessoas é completamente diferente. E a gente já viu que para gerar confiança, a gente precisa de uma boa comunicação. Mas, uma vez estabelecida a confiança, você pode sim usar um pouco mais de força. E você faz isso usando educação. E não é educação no sentido de ser polido. É educação no sentido de fornecer insights e descobrir incoerências no plano que o seu prospect ainda não havia notado e que ele eventualmente vai te agradecer por ter descoberto. Vamos trazer o Carlos novamente no nosso exemplo fictício. Carlos, eu preciso colocar o pé no freio e apontar algumas preocupações que eu encontrei quando você me narrou os próximos 12 meses da sua empresa. Posso? A primeira delas é que você me contou que vocês querem dobrar o faturamento e até janeiro vocês pretendem duplicar também o time comercial. Essa é uma estratégia bem agressiva e onde eu acho que vocês já acertaram em aumentar o time de vendas. Só que um time de vendas 2 vezes maior consome muito mais recurso. E esse é justamente o problema que mais me preocupa, os investimentos em marketing. O fato de a gente só ter programado uma pessoa a mais para entrar e 30% a mais de orçamento me parece pouco. Se os leads do time comercial vêm de marketing, os investimentos parecem estar desbalanceados. E outro problema que me preocupa, Carlos, é a falta de padronização. Hoje vocês têm 3 pessoas no time comercial e cada um faz de um jeito. Em 6 pessoas esse problema vai ser ainda maior. E é exatamente em empresas nesse cenário onde a MeTime entrega mais valor. E assim eu posso gastar mais 1 ou 2 minutos adiantando como vão ser os próximos 12 meses de uma operação parecida com a empresa do Carlos. A partir de agora eu tenho a confiança dele.
E mesmo que existissem inseguranças não ditas, eu as escancarei anteriormente. Eu mostrei que eu entendo do negócio, do mercado, do tipo de operação que a empresa dele tem. E agora eu posso perguntar: Carlos, eu te contei como vão ser duros os próximos meses. Baseado naqueles estudos de faturamento que vocês fizeram, 20% podem impactar em até R$300 mil por ano. O investimento de vocês com a MeTime seria em torno de R$6 mil por mês. Mesmo assim, você acredita que a diretoria ainda não se moveria? Agora sim, você usou a força quando poderia. Você apontou incoerências no plano com a confiança e a liberdade necessárias. Percebe a diferença entre esse último exemplo e a situação lá do começo, onde eu perguntava ao Carlos o óbvio: faturar mais não é uma prioridade para vocês? Ao se comunicar abertamente com outros seres humanos, nós geramos mais confiança. E se confiamos mais um no outro, abrimos espaço para a transparência. E esse ciclo virtuoso resume o papo desse vídeo. Para tirar um cliente da zona de conforto, você precisa primeiro da sutileza, pois ainda não existe a confiança necessária. Isso significa usar perguntas e convidar a reflexão. E quando estiver com as respostas, informe, eduque e aí sim, se necessário, use a força através da comparação de um exemplo. Tirar da zona de conforto significa trazer à tona todos os pontos importantes antes de desenhar uma solução sob medida.